A previdência complementar é uma boa ideia mal executada. A indústria de previdência complementar, ela tem 800 bilhões de reais de patrimônio. Ou seja, se você somar todos os fundos de previdência, o brasileiro tem investido neles 800 bilhões de reais. Agora, por que eu falei que está sendo mal executada, né? Desses 800 bilhões, 93% está em renda fixa, ou seja, está em 744 bilhões está em renda fixa. O que é renda fixa? Renda fixa é tipo poupança, tesouro direto, né? Isso que é renda fixa, ou seja, está em investimentos que rendem muito pouco. E além desse problema, né, de estar em renda fixa, existem mais esses dois problemas. A maioria dos fundos tem uma taxa de administração muito alta. Então, o que é taxa de administração? É como se fosse um condomínio. Então, você mora num prédio, né? E você paga o condomínio, que é o quê? Uma espécie de rateio dos custos para manutenção do prédio. E a taxa de administração, no caso do fundo, é a mesma coisa. Ele remunera o gestor do fundo, né? O gestor é o cara que escolhe onde que o seu dinheiro vai ficar investido. E essa taxa de administração é para remunerar ele. Só que o problema é que na previdência privada as taxas de administração são muito altas. Então, por exemplo, a gente falou que 93% do dinheiro está em renda fixa. Então, hoje a Selic, né, que é a taxa básica da economia, ela está em torno de 6,5%. Então, o que acontece? Se você deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic, ele rende 6,5% ao ano. Agora, imagina se você pagar uma taxa de administração de 3%. Então, é como se você recebesse 6,5% menos 3%. Então, o seu fundo, a sua previdência vai render só mais ou menos uns 3,5% ao ano. E uma outra taxa que existe em previdência privada chama taxa de carregamento. Enquanto a taxa de administração ela é diluída, né, ela é cobrada ao longo do ano, a taxa de carregamento é logo na entrada. Então, por exemplo, se você aplica num fundo de previdência que tem taxa de carregamento de 2%, e você aplica mensalmente R$ 100, R$ 2 você nem vai ver. Então, na hora que você depositar, não vai entrar cem reais na sua conta lá. Vai entrar só 98, porque 2% ficou com o fundo. Então, foi feito um estudo recente que apontou que os cinco maiores fundos de previdência detêm 30% da categoria, ou seja, cinco fundos de previdência detêm 35% de todo o patrimônio da categoria. Eles estão perdendo para o CDI nos últimos 36 meses. Ou seja, nos últimos 3 anos, esses fundos renderam menos do que o CDI, que é a taxa. CDI é a primeira taxa que é derivada da Selic, ela rende um pouquinho menos que a Selic. Então, a previdência privada, que deveria ser um investimento de longo prazo para você render mais que o CDI, ele está rendendo menos. Ou seja, a indústria de fundos de previdência é muito ruim. Então, fundo de previdência de banco grande não é uma alternativa. Todos eles estão perdendo para o CDI. Então, se você tem fundo de previdência em banco, dá uma olhada lá se você está ganhando dinheiro ou se você está perdendo. Verifica tudo isso que eu falei aqui e vê se você fez um bom negócio. Agora, existe uma exceção, que é a previdência de empresa. Existem algumas empresas, né, que o funcionário, quando adere, a empresa também faz um aporte. Então, por exemplo, o funcionário coloca R$ 100 e a empresa coloca 50 ou R$ 100. Então, esse é o único que vale a pena, porque nenhum outro tipo de fundo de previdência vale a pena. Agora, imagina só, você coloca R$ 100, a empresa também coloca 100, então você está ganhando muito. Independente do investimento ou não, a empresa tá te ajudando aí na sua previdência. E esse vale a pena. Agora, para quem não tem previdência privada da empresa, então como é que faz, né? Então, tem jeito, vai ter que construir o próprio patrimônio.